Fala, gente, tudo bem? Eu sou Thaís, esse é o Tarol. E hoje a gente vai tirar aqui uma cruz celta bem aleatória, né? Eu abri aqui e falei, não, eu vou gravar. Pode ser que essa leitura sirva para você, tá? Se servir, ótimo, mas pode ter informação aqui que pode te ajudar de alguma forma, né? Eu vou falar aqui especificamente. Eu tô sem o microfone hoje, então vocês podem ouvir meus gatos aí de repente. Peço desculpa já, mas não sei onde está meu microfone. Mas o que a gente pode ver aqui hoje aqui, a gente vai falar sobre o tema do ciúme, né? A gente vê aqui o fundo do deck já uma cartinha mais sugestiva para apegos, né? Ciúme, posse, possessividade, tá? Eu não sei o que você passou por aí, mas o que eu te adianto, logo de cara, é que se você tiver um pouquinho mais. Tá fazendo barulho aqui, galera. Peço desculpas mais uma vez. Se você tiver um pouquinho mais de jogo de cintura, você vai conseguir trazer um pouco mais de estabilidade para as suas relações ou para esse cenário que você está vivenciando agora, tá? O que eu vejo aqui que para a maioria vocês podem de fato estar em algum relacionamento, né? A gente vê aqui que a gente tem o 4 de paus, me fala, né, ou do cuidado que você tem aí com o seu relacionamento. No caso, eu vejo que vocês podem vir até mesmo por conta da Rainha de Ouros também, que mostra uma mulher mais sólida, né, uma mulher com mais estrutura. Então me vem essa possibilidade, né? Eu não sei o contexto de vocês, tá? Mas o que eu sinto aqui é que no seu inconsciente parece que tem coisas, trabalho da outra pessoa, né? A gente vê aqui naipe de ouros também, trabalho da outra pessoa ou algum lugar, né, algum estabelecimento, enfim, um lugar específico que te trouxe, te remeteu a uma sensação de descontrole, né? Mas o que eu vejo é que se você chegou nesse vídeo hoje, essa sensação tende a acabar por agora, tá? Ou com esse vídeo, ou aí amanhã no máximo, tá? Você hoje pode estar passando por isso, mas amanhã pode ser que você acorde um pouco melhor, né? Eu posso até ver aqui que você tá um pouco irritada, um pouco irritado se você for homem, né? Tô falando aqui que meu público é eminentemente feminino. Mas, e a outra pessoa também que tá aí nesse contexto tá sentindo a mesma coisa, tá mais arredia, você tá mais brava, você tá falando de uma forma mais ríspida, não tá fazendo, não tá expressando carinho e afeto, né? É, é óbvio que quando a gente tá nesse cenário aqui, né, de, de ciúme e tal, a gente não tá olhando pra isso, né? A gente quer, inclusive, que a outra pessoa concorde com a gente. A gente quer, inclusive, que a outra pessoa entenda exatamente o que a gente tá passando. E elas nunca vão entender, né? A gente, eu, você, enfim. As pessoas nunca vão entender porque elas não estão na nossa pele, elas não sentem o que a gente sente. E muitas também não têm a história que a gente teve, que talvez até justifique o porquê, né, da gente se sentir assim. Porém, o que eu vejo é que tem algumas limitações aí da sua própria mente que são elas, na verdade, que criam cenários desfavoráveis para trazer essa sensação de ataque, né? De algo tá mexendo aqui na minha relação, que na verdade é criada por você mesmo, tá? Não vem nada de fora, né? Não tem uma ameaça externa. Você pode ver que o máximo que caiu aqui, né? Foi um rei de copas que me remete, inclusive, à figura da pessoa que tá contigo. Não tem uma outra mulher aqui, você entende? Que é mais uma questão sua mesmo, né? Você caiu aqui como rainha de ouros. Então, assim, eu não sei qual é o ofício da pessoa que tá contigo, eu não sei qual é o tipo de relação que você tem. Não me vem aqui que são necessariamente pessoas doentias, mas que às vezes tem um lampejo aí, né? Basta uma situação sair do controle que vem uma situação, que vem aquela energia, né? De recolhimento, né? De você se fechar e de não querer se comunicar, que eu vejo que muitos aqui, quando entram nessa seara do ciúme, já fica em silêncio, né? O silêncio, inclusive, é uma das formas de manipulação da situação, tá? Não que a gente tenha que sair falando pelos cotovelos o que a gente sente, mas se você tem abertura, por que não, né? Mas às vezes a gente só quer processar mesmo, a gente não quer necessariamente desabafar, né?
Mas vem clareza, tá? Vem consciência, tá? O que eu vejo é que se você passa por isso com uma certa recorrência, você está se tornando cada vez mais consciente, né? Que o que está acontecendo fora, na verdade, é uma forma de a vibração, né? A gente vibra de determinada forma que a gente atrai aquele cenário para confirmar o nosso estado mental. Então, se o seu estado mental é de ameaça, né? O que eu vejo teu inconsciente aqui que é como se as pessoas ao seu redor ameaçassem a tua relação ou ameaçassem a tua relação, né? Essa situação, enfim, isso que você tem. Só que, na verdade, são inseguranças suas, tá? São inseguranças suas. Então, não, mais uma vez, não sei qual é o contexto. O que eu sei é que foi muito possivelmente em um contexto de trabalho, né, da pessoa. Não sei se ela teve que ir para um happy hour e não sabia que, sei lá, a mesa ia estar rodeada de mulheres, né? Ou que a pessoa, de repente, trabalha num lugar noturno, sei lá, se é dono de algum bar, alguma coisa assim do gênero. E aí passou por uma situação em que tinham muitas pessoas, mulheres ali em volta e dá aquela sensação, né, de descontrole ou, melhor, não necessariamente controle, mas falta de controle da situação, tá? Então aqui, mais uma vez, nem tudo vai te agradar toda hora, tá? Nem tudo vai te agradar toda hora, mas para as coisas que não te agradarem, se você tem uma estrutura, se você se basta, se você tá com a tua autoestima no lugar, se você sabe quem você é, se você tem uma algo consolidado com essa pessoa, é tipo, às vezes você vai precisar fechar os olhos para essas coisas, tá? E eu não tô falando fechar os olhos para sacanagem, não. Eu não tô falando de fechar os olhos para coisas que a pessoa faz contra você e contra a relação, não. Porque não tem nada desse gênero aqui, não. O que eu vejo é situações que fogem da tua alçada, que você é preferível que você engula, sabe? Por quê? Porque depois você vai ver que, na verdade, era alguma paranoia, algum medo, alguma insegurança da tua própria mente. Tem coisas que você está começando a enxergar agora, tá? Tem coisas que não estavam muito claras, mas que vão se tornar claras por uma mudança de postura sua. Porque essa postura, esse comportamento, essa conduta de mulher insegura não combina com você. Não faz parte de você. E aí, cada vez que você se sente insegura com qualquer motivo que seja, vai vir uma situação para confirmar aquilo. E a culpa não tá no outro. Porque o que eu vejo aqui, que o outro que caiu aqui, né, no caso, a pessoa que tá contigo e tal, ela até tenta te ajudar de alguma forma. Eu não vejo uma pessoa aqui que anula aquilo que você tá sentindo, não. O que eu vejo é, eu vou deixar ela com as emoções dela, porque eu não tenho o que fazer nessa situação. Eu não fiz nada de errado, estava num contexto, sei lá, de trabalho, um contexto que ela já conhece, um contexto que seja de amigos, mas que é algo que é familiar para você, mas aconteceu uma situação nada familiar, ela vai precisar do tempo dela para processar esses medos, essas inseguranças, né? Esse ciúme, essa posse, enfim, né? Mas o que eu vejo é que não é uma pessoa que se afasta por causa disso, porém é uma pessoa que não vai ficar o tempo inteiro bajulando e te colocando nesse papel de vítima, né? É óbvio que a gente quer ouvir, por exemplo, eu entendo que essa situação te deixa insegura ou enciumada, mas nem sempre a pessoa vai corresponder àquilo que a gente espera que ela fale pra gente, né? Infelizmente, né? Então a gente vai também até criando uma certa frustração, né? Porque a gente espera que a pessoa reaja de uma forma e ela reage totalmente diferente daquilo, e aí parece que alimenta essa chama ainda da insegurança, do ciúme, e você vai ficar o tempo inteiro ali voltando naquele assunto, até você entender que isso é uma cilada da sua própria mente, tá? Se você não. Uma coisa é, se você tem motivos, essa tiragem talvez não seja para você. Se você não tem e aconteceu alguma situação atípica, aí eu vou falar que, na verdade, você tá precisando soltar um pouquinho mais, sabe? Entender que às vezes as coisas vão acontecer e que isso não quer dizer que a tua relação esteja em jogo, que a tua relação esteja em ameaça aí de alguma forma, né? Deixar mais pra cá só pra não. Vocês entendem? Eu não sei se eu ajudei você aí de alguma forma, tá? Mas espero que eu tenha te ajudado. Espero que venha aí uma certa
consciência de tudo que está acontecendo, uma certa clareza, um certo entendimento e vida, vitalidade para a sua relação, que é para você, ó, você observar aqui, ó, até o 8 de espadas saiu aqui, com o sol acima, né? Então, o que eu vejo é que tem coisas que estão se iluminando na sua vida para mostrar que você não precisa se sentir assim, insegura, sabe? Inferior. Eu vejo até mulheres, às vezes, dependendo do contexto que foi, né? Que olham para si e falam assim: caraca, meu, tipo, é uma situação bem atípica mesmo, sei lá, de mulheres muito bonitas em volta ao redor da pessoa, do ser amado, aí o ser de luz, como vocês chamam, e você até se sente menos, só que não é sobre se sentir menos, você entende? Que são cenários completamente distintos, que se a pessoa tá contigo, ela escolheu estar contigo, sabe? E se você não tem outros motivos para questionar, foi só uma situação de vulnerabilidade sua, sabe? Por mais que a gente às vezes titubeie um pouco, é lembrar do nosso lugar de volta, da nossa segurança, do nosso bem-estar, da nossa posição, do lugar que a gente ocupa na nossa vida e na vida da outra pessoa. É lembrar desse lugar que às vezes a gente esquece, tá? E é esse esquecimento, é essa sensação de insegurança, de medo, que atrai mais situações assim e que aí causam uma certa oscilação na relação, né? Mas eu sei aqui que a maioria que tá ouvindo porque precisa, e mais uma vez, essa sensação tua vai passar, se não passar agora com essa tiragem, vai passar amanhã, porque isso aqui, ó, já tá acabando. É um ponto final nesse sofrimento, mesmo que seja esse sofrimento de agora, né? Eu sei que daqui a pouco a nossa mente vai ter uma série de outras presepadas aí para criar preocupação, mas o que eu vejo agora é isso, tá? Clareza. O sol vem iluminando, o sol vem trazendo alegria e às vezes é o que a gente precisa até olhar para cima, ao invés de ficar olhando para baixo e colocando a gente para baixo, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado. Meio bagunçada a tiragem, meio inesperada, né? Nem botei minhas coisinhas aqui, mas eu espero que eu tenha te ajudado e aqui vem um recado para você, né? Seja leve, pelo menos agora, pelo menos hoje. Só por hoje eu decido ser leve. Escreva aqui nos comentários. Só por hoje eu decido ser leve. Um abraço.